Olá, amigo Frederico. Demorou, mas estou aqui. Te peço desculpa pela demora. É porque eu tô com um pouquinho de trabalho, tá um pouco sobrecarregado, tá corrido pra mim. Porque eu peguei um trabalho que não é muito na nossa área de desenvolvimento de software, é uma outra área e eu fiquei um pouquinho distante do conteúdo do Android, né? A faculdade está me sobrecarregando, o trabalho também está me sobrecarregando, por isso que eu não consegui te responder mais rápido. Bom, mas nós vamos trabalhar um pouquinho, falar um pouquinho sobre Tab. Quando eu fui trabalhar com Tab, encontrei, né, como fui desenvolver esse exemplo para ti sobre Tab, me encontrei com uma grande surpresa, tive uma grande surpresa na realidade, foi que a forma atual, a forma normal, habitual que se desenvolve com Tab em Android, eles estendem Tab Activity, que esse método está logo aqui em cima, melhor que essa classe está logo aqui em cima. Então a minha atividade, a minha classe estende de Tab Activity. Esse método foi depreciado pela API do Android, e só que nós ainda está sendo utilizado. Ela foi depreciada, no entanto não foi descontinuada, então podemos ainda utilizar. Mas quando ela é depreciada, a tendência é que descontinue essa utilização de tab, assim, desta forma. Não é não utilizar tab do Android, é dessa forma de utilização de tab. Porém, é uma forma que eu acho que vai te atender nesse momento, porque nós, para utilizarmos de outra forma, nós teremos que estar utilizando um pouquinho de fragmento, entrar já nesse universo de fragmento que a Google começou a inserir nas versões futuras aí das API. E hoje o modelo de projeto dos Android já nos força a trabalhar com fragmentos. Mas não vou entrar no método de fragmento agora, vamos entrar nas tab e no que você está precisando. E o que eu entendi é que você está precisando, na hora que persistir uma tabela de pessoa física ou pessoa jurídica, eu posso estar distribuindo em diversas tabs os campos de cadastro, né? Então eu fiz um exemplo para ti, já está aqui executando no emulador, está rodando no Android 3.2, e também você, né, colocou uma ressalva falando assim, se puder também estar utilizando Action Bar, seria interessante, né? Então nós estamos aqui com o Android 4.3, né, com a API 18, que temos aqui a nossa Action Bar. Coloquei dois botões, um botão de salvar, um botão de adicionar. Criei a aba para entrar com os dados pessoais. Eu não fiz ainda aqui uma seleção, não tratei ainda se é pessoa física ou pessoa jurídica, mas eu poderia estar dinamicamente alterando o layout de pessoa, para ver se aparecer CPF, RG, surgir aqui CNPJ ou aquilo que eu quero colocar para pessoa jurídica, né? Isso eu posso estar fazendo de forma dinâmica. Tenho aqui uma abinha que é para informar o endereço da pessoa, uma abinha para fornecer aqui o telefone fixo, um outro para telefone móvel e um aba para poder estar informando os endereços web desse indivíduo, os contato web, né? Só queria chamar a atenção para você a respeito de algumas coisas relacionadas a que seria normalizações de base de dados, né? Eu fiz um diagrama, aproveitei aqui também, fiz um diagrama no softwarezinho aqui do MySQL para demonstrar como pessoa poderia se relacionar dentro da nossa base de dados. Uma coisa que nós temos que pensar no Android é que nós temos que consumir menos recursos e também menos memória, né? E o habitual de cadastro de cliente, cadastro de funcionários, vamos separar em cliente, funcionário ou fornecedor e clientes. Porque um cliente ele pode ser fornecedor ou não. Mas entra nesse universo de pessoas, que podemos ter uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. Eu desmembrei, eu procurei normalizar esses requisitos, os dados de cadastro, porque o mundo atual nós estamos trabalhando, tratando de forma diferente, para que não haja redundância nem replicação de dados na tabela, ou algum item da tabela que vai estar lá e vai ficar nulo,
para não acontecer isso, essas redundâncias, nós demos a normalizada. É um pouco exagerado, mas eu já trabalho assim. Então nós temos a primeira tabela, que é a pessoa, que eu coloquei apenas dois atributos: nome e o tipo de pessoa. O nome é o nome do indivíduo, e o tipo é o jurídico ou físico. Aqui eu vou guardar uma condição jurídica ou física para que eu possa tratar isso mais à frente, na hora de recuperar os dados. Uma pessoa física, normalmente ele possui um único endereço, normalmente, mas eu poderia cadastrar mais de um endereço para uma pessoa. Eu poderia informar para ela o endereço dela, o pessoal da residência dela, poderia de um outro local que ela poderia estar, e até mesmo o trabalho, o endereço do trabalho dela, sendo pessoa física. Pessoa jurídica, eu posso também ter mais de um endereço. Como pessoa física eu posso existir mais de um endereço, não é comum, mas pode existir. Na realidade, eu posso colocar o endereço de trabalho dele. Pessoa jurídica, é comum ter mais de um endereço. Pessoa jurídica, normalmente nós temos o endereço da empresa e temos o endereço de cobrança, que às vezes não é o mesmo endereço da empresa, pode ser um outro local. Então é muito comum a pessoa jurídica ter mais de um endereço. Por isso, possuiu mais de um endereço, eu tenho uma tabela de endereços onde eu posso atribuir vários endereços para uma só pessoa. Também com o preço do celular, dos telefones caiu a custo popular, sabemos que pessoas têm mais de um telefone, e também de mais de um tipo de telefone. Normalmente ele tem um fixo, um celular, e quando vamos para o celular, ele tem, para o telefone móvel, para o celular, ele tem mais de um telefone. Talvez ele possa ter de todas as operadoras. Então nós temos uma tabela porque uma pessoa terá mais de um telefone, mas nós temos que associar a quantidade de telefone para uma pessoa, como também nós associamos a quantidade de endereço. A pessoa pode ter um, dois ou mais endereços, mas esse conjunto de endereço é associado apenas a uma pessoa. Temos também contatos web. Aqui também tem muitos. A pessoa pode ter mais de um e-mail, a pessoa pode ter um blog, a pessoa pode ter um site, a pessoa pode ter várias redes sociais. Então nós podemos colocar, por uma pessoa possuir mais de um contato web, criou-se uma tabela para estar armazenando aí o contato web, e esse grupo de contato web estará sempre associado a uma pessoa. Então uma pessoa pode ter mais de um endereço, pode ter um ou mais de um endereço, pode ter um contato web ou mais de um contato, um telefone ou mais de um telefone, e isso vai estar também amarrado a uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então essa aqui é a normalização, tá bem enxuta e não tem todos os atributos. Então essa forma de criação de banco de dados, digamos que seria mais coesa ou mais coerente, um pouquinho mais complicada de lidar, porque nós temos uma tabela e temos mais 5 tabelas que aponta para uma tabela só. Então a tabela telefone, a tabela contato web, a tabela endereço, pessoa jurídica e pessoa física possui foreign key ou possui referências para a tabela pessoas. Bom, voltando para o nosso projeto, para realmente que você precisa, né? O seu problema de fato é que nós temos então aqui o nosso projeto, e conforme está aqui no emulador, eu tenho a aba pessoa e tenho a aba web. São duas abas distintas, mas se eu clicar no botãozinho de mais, ele vai me mostrar uma mensagem. Está um pouco lento porque a máquina está rodando muita coisa. Ele me mostraria, ou ele me mostra uma mensagem, pelo menos eu espero, né? Deixa eu clicar aqui, me mostrou a mensagem. Então ele foi em cada tab e buscou. Eu pedi que ele buscasse só um campo de cada tab, né? Que eu vou deixar a missão para você implementar ou usar isso aqui como exemplo para estender para a sua aplicação. Então você pode ver que no layout, no nosso layout, deixa eu ver aqui no layout do main, eu tenho, deixa eu abrir o nosso design, eu tenho a criação das tab, tenho as tab, aqui eu estou mostrando só a estrutura, e vocês podem observar que é meio complicado trabalhar com layout em Android ainda, que as IDEs não me deixam estar alternando de tab a tab para poder criar o layout, né? Com isso temos que dar o pulo do gato. Vou voltar aqui no código do nosso layout main,
Nosso layout main, o código dele começa aqui em cima, viu que é bem extenso. Vou ter o meu tab Roche e o tab width e o meu frame. Isso é a estrutura do tab. E o que nós criamos aqui são os layouts referentes a cada tab. Então eu tenho um layout chamado tab pessoa, tb pessoa, que tem todo esse conteúdo, e tem um layout chamado tb endereço, né? Mas vocês podem observar que no design, você pode observar que aqui no design eu só consigo exibir uma tab. Então eu criei, eu tive que criar um segundo projeto que serve só para me modelar meu layout. Então eu tenho aqui meus layouts separados, é um projeto separado. Tenho aqui os layouts dele, tá vendo? Ó? E esses layouts, o que eu faço é que eu monto aqui o meu layoutzinho bonitinho. Aí depois de montado eu só copio o conteúdo, os componentes que estão dentro aqui do layout, e vou no projeto e colo para ficar mais fácil, para pelo menos criar o layout. Estou trabalhando com layout linear, mas lá nessa forma que nós temos no segundo projeto é só para modelar o layout. Pode usar ali qualquer estrutura, e quando eu jogar lá dentro vai funcionar beleza. Então, Frederico, eu acredito que isso aqui já te dá uma luz. E só te falando, estou um pouco puxado. Se tiver paciência, podemos entrar aí. Se tiver paciência, se tiver tempo, né? Eu acredito que paciência você tem. Se tiver tempo, nós podemos estar detalhando mais coisas, sabe? Mas o propósito, o problema que você tem de buscar o conteúdo de uma outra tab, e na hora de salvar, persistir, vai carregar. Você vai carregar agora todo o conteúdo. É só fazer as referências. É só fazer a criação das variáveis normalzinho dos componentes dentro da Activity, que vai tudo dar certo. Então, cara, boa sorte. Sofre daí um pouquinho, que sofremos daqui. E eu espero que possa ter te ajudado esse exemplo e esse vídeo. Até mais, cara.